Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal que é destinado para o nosso ministério. O nome do canal, Ministério CMD Reino, CMD de chamados, e chamados ao reino por conta do livro, Chamados para Reconstruir, que está dentro do nosso ministério. E CMD é a abreviação do chamados. Então esse livro o Senhor nos inspirou, daqui a pouco a gente fala como adquirir, nas plataformas, a Amazon, na própria editora Pris, enfim. Nós estamos com uma série de temas nesse canal destinado para discipulados. Nós já falamos sobre santidade, o nosso projeto quanto à santidade, 3 vídeos sobre santidade, e a gente vai aprofundando isso de forma objetiva. Já falamos sobre por que construímos esse livro, qual foi o aquecimento que Deus colocou em nosso coração, e para anunciar que as pessoas precisam se restaurar, se reconstruir enquanto templo do Senhor, do Espírito Santo, para que salve pessoas, salve outros templos, reconstrua outros templos, para que saiam das trevas para a maravilhosa luz. A gente sempre está ministrando isso, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, né? Um povo adquirido por Deus, nação santa, tirado das trevas para a maravilhosa luz, para anunciar a virtude daqueles que nos chamou. Então nós estamos ministrando isso. E hoje mais um tema que também está dentro do livro Chamados para Reconstruir, que é o tema liderança. E eu já quero começar com ele bem rapidamente, para a gente não ter um vídeo tão longo. Deus sempre trabalha com líderes. Foi assim desde o Éden, a partir de Adão, que ele levantou Adão como cabeça para trabalhar. E a primeira atividade dele foi nomear ali os animais, né? Descrever os seus nomes, e em seguida Abraão saiu da sua terra para uma terra que ele iria mostrar. Então ele prometeu isso, chegou até a terra, levantou também os chamados patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, o qual deu o sonho que é, daria aquela terra aonde ele estava deitado. É, Abraão, ele chegou na terra, mas não possuiu a terra. Ele comprou ali um terreno chamado Macpela, onde ele enterrou Sara, e até os patriarcas não tinham fazido toda a aquisição daquela terra onde Israel foi formado. E ao seguir toda essa construção de propósito, é, Deus vai chamando os líderes, como chamou Moisés para libertar, e aí vem a sequência de líderes com Moisés, com Josué, e aí Deus levanta os juízes, Saul, que depois uma liderança sem vínculo com Deus, fracassou porque não cumpriu o propósito do seu chamado. Deus exalta, levanta Davi. Deus ele quer chamar você para ser líder. Deus ele quer constituir você como líder do seu propósito. Então ele tem um chamado para você. Todos nós fomos chamados justamente para anunciar virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero. Vai ter uma sequência de vídeos sobre liderança. Tá? E lideranças bíblicas, diferenças. Mas eu quero começar com esse capítulo 4, fazendo a leitura, e já vou aqui para o livro de Ageu, que vai ser nossa base para esse tema. Liderança, hoje aqui, chamados para liderar. Tá? Todo projeto para alcançar seu propósito precisa ter o líder. Este, por sua vez, deve guiar todos de acordo com as normas e qualidades exigidas para o cumprimento da missão, procurando motivar os selecionados, evitando baixas, conflitos e o menor nível de desgastes no grupo. Deus sempre honrou o homem proporcionando, em vários momentos, um protagonismo que glorificasse seu nome na vida do líder escolhido. Ele sempre fez isso, levantar líderes para seus propósitos. Isso acontece desde o Éden. Essa é a abertura do livro sobre liderança. E, de fato, Deus é este que levanta esses líderes, e nós vamos aprofundar isso, para evitar baixas. Um líder precisa evitar baixas na sua equipe. Perdas. Tá? Davi remontou uma equipe com dificuldades emocionais mais habilidosas, e ele soube evitar baixas nessa equipe. Ele soube evitar conflitos com pessoas difíceis. Ele conseguiu ter essa habilidade.
e o menor nível de desgaste no grupo. E Deus honra e deixa líderes receberem protagonismo para glorificar seu nome. Então, sabendo que você pode ser até protagonista de uma história, de um sucesso, mas para que Deus seja glorificado. E Deus tinha um propósito do povo exilado sair ali da Babilônia e ser direcionado de novo, retornar para Israel, retornar para reconstruir o templo, os muros e a cidade de Jerusalém. E o que Deus faz? Deus chama e capacita, chama 2 líderes. Esses 2 líderes vão ter uma representatividade muito grande em termos de associação com o andar da vida, o caminhar da vida, 2 sentidos da liderança. A liderança de Josué e a liderança de Zorobabel. A gente vai destrinchar isso durante os vídeos. Mas vamos aqui na palavra, em Ageu capítulo 2, verso 20. Pegue sua palavra, compartilhe esse momento com a gente. Então, a palavra do Senhor veio a Ageu uma vez mais, no 24º dia do 9º mês, com a seguinte orientação: Dizei a Zorobabel, governador de Judá, eis que farei tremer os céus e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Olha a mensagem, ele levantando Zorobabel e como ele já vai partindo para dar uma confiança, uma credibilidade, uma autoridade, uma autonomia para Zorobabel. Eu vou derrubar tronos, eu vou destruir poderes, eu vou destruir reinos estrangeiros. Eu vou tremer céus e terra. O poder é meu. Olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou anunciando. Ali é uma conversa, nos dias de hoje, né? De CEO para o liderado. Eu farei, eu vou te entregar essas condições aqui. Então, Deus está começando a dialogar com Zorobabel e com seus liderados, eu estou dando essa condição. Tombarei os carros de guerra com os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros militares. Todos cairão, e cada um pela própria espada do seu companheiro. Naquele dia declara o Senhor dos Exércitos: eu te tornarei governador do meu povo, estou te levantando como líder, meu servo Zorobabel, filho de Salatiel. Afirma o Senhor, e te farei como um anel de selar, enquanto eu escolhi. Assevera, é uma assinatura, assevera, assino embaixo, confirmo, né, chancelo, declaro, esteja estabelecido que você é o meu líder, que você é o governador e que eu estou te chamando para um propósito. Esse você está com o chamado de governador para que você cumpra o meu propósito, a minha missão de pegar esse povo, sair da Babilônia, quebrar uma rotina antiga. Eu estarei utilizando a minha força, estarei te ajudando para que você leve esse povo a uma missão. E qual é a missão? Sair da Babilônia e reconstruir o templo de Deus. E o templo de Deus somos nós. Então, esse pelo momento, o Zorobabel era governador naquela época, ele atuava como uma liderança administrativa e fazia com que os remanescentes, os liderados, obedecessem à lei. O sacerdote, no caso, Josué, que nós vamos ver daqui a pouco, ele era a liderança representativa sacro. E Zorobabel era a liderança de gestão administrativa do dia a dia. A vida sacro, né, a vida religiosa, a vida de devocional, a vida de perdão, a vida de comunhão com o dia a dia, com o sair, com o trabalhar, com o guerrear. Então, Deus levanta esses 2 líderes para que eles caminhem juntos. Vamos ver isso? Vem comigo em Zacarias, capítulo 6, verso
9. Acompanha? E a palavra de Yahvé veio a mim de novo, com a seguinte ordem: toma prata, ouro dos cativos de Eldai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia vai à casa de Josias, filho de Sofonias, pega a prata, o ouro, faz um atará, uma coroa sagrada, e coloca sobre a cabeça do grande sacerdote Rier-Shua, ben Yotó Shadak, Josué, filho de Josadac. Que Josué, a pronúncia é Rier-Shua, é Jesus. Josué quer dizer Jesus, o sacerdote. 12. E profetiza-lhe que assim afirma o Senhor dos Exércitos: eis que aqui está o homem cujo nome é Renovo, Tessamate. Ele partirá do seu lugar para edificar a casa do Senhor, de Yahvé. Ele pessoalmente construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade, está falando agora de Josué também, né? Revestido de majestade, e assentará em seu quiché, trono, para governar toda a terra. Ele será sacerdote no trono, e haverá perfeita paz entre os dois. Perfeita paz entre os dois. É uma determinação clara. A coroa será para Eldai, Tobias, Gedaías e Iem, o bondoso filho de Sofonias, como memorial na casa do Senhor. Grande quantidade de pessoas virá de longe e ajudará a edificar o templo do Senhor. Então reconhecereis que o Eterno Todo-Poderoso me enviou para trazer este anúncio. Isso só ocorrerá se agires com chamar. Se agires com obediência cuidadosa e fiel à voz do Senhor. Perfeito. O Senhor está dizendo para Josué e o Senhor está dizendo para Zorobabel que só vai funcionar de duas maneiras essa liderança deles. Primeiro, essa vida sacra e essa vida religiosa. Eu vou deixar esse primeiro momento aqui, antes de tocar na questão da obediência do chamado. Eu quero concluir esse vídeo com isso. A vida sacra, o Senhor está falando, levantou tanto o profeta Ageu Festivo quanto o profeta Zacarias, dizendo, olha, vocês estão sendo levantados para esse propósito, vocês são os chamados. Um está herdando o trono, o outro está herdando o sacerdócio. Vocês vão ter que andar em perfeita harmonia. O que é perfeita harmonia trazendo para os nossos dias enquanto líderes do Senhor? Eu preciso manter uma harmonia na minha vida, na minha rotina de gestão de vida. Atividade física, trabalho, pai, mãe, rotinas de trabalho, gestão da família, gestão do tempo. Ela precisa estar andando alinhada, como diz o termo aqui, alinhada, em paz. Os dois devem andar em paz, um sem guerrear com o outro. Essa vida sacra de oração, de dedicação, de comunhão, de enchimento do Espírito Santo, ela precisa estar alinhada, essas duas lideranças. Na nossa vida, em qualquer liderança que você estiver assumindo o chamado de Deus, a sua vida de gestão, de rotinas, ela não pode estar em guerra com a sua vida sacra. Elas precisam estar em paz. Uma ajuda a outra. E é isso que nós vamos ver a seguir nos próximos discipulados. Primeira lição de liderança em Cristo é a vida sacra. Ela está em paz com a vida cotidiana, com a vida de gestão, com entretenimento, com a gestão da família, enfim, você entendeu muito bem. Te peço que você escreva, dê seu like, encaminhe isso para seus amigos, para seus irmãos, estude, comece a se aprofundar. Não esqueça de ir lá na bio no nosso Instagram, se inscrever no Instagram, faça a aquisição do livro Chamados para Reconstruir, ajude nesse ministério. Esse livro também é para capacitar pessoas
recursos desse livro vai para esse objetivo também. Que Deus toque no seu coração, que você possa fazer a aquisição. Tem outras plataformas, se você quiser, lá pela Editora Pris, você entra no site da Editora Pris, ou você joga no Google Chamados para Reconstruir, é um dos primeiros que vai vir. Então, agradeço pela sua audiência até esse momento, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Você é geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Chamados para anunciar as virtudes daquele que lhe tirou das trevas para a maravilhosa luz. Então, siga nesse projeto. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Deus abençoe a sua vida como pai, como mãe, como uma pessoa que representa bem Cristo sobre a sua família. Obrigado muito. Fique com Deus. Shalom.